Helena, qual a visão espírita do casamento e da família? Olha, a visão espírita do casamento e da família é que a gente tem que estar sempre pautado no que foi colocado por Deus para cada um de nós como família na Terra, né? A gente tem lá no Evangelho a indissolubilidade do casamento, né? Mas acontece que logo no mesmo capítulo, que é pequenininho, o que ele coloca? O divórcio. O que é o divórcio? Separação, né? Vai cada um para um lado. Mas por quê? Porque, de fato, o amor ali não existiu. Por isso chegou a nível de divórcio. É melhor que realmente separar aquilo que já está, de fato, separado, né? Agora, o objetivo divino é que a gente, nessa oportunidade da construção familiar, a gente cresça espiritualmente. Por quê? Esses compromissos vêm de outras vidas, de outras encarnações. E dizer, não pediu para nascer. Pediu. Pediu e assumiu lá na espiritualidade todo aquele compromisso para reencarnar. Então, aquele compromisso que foi assumido lá, ele vai ter que dar cumprimento agora nessa vida. Claro que, de acordo, que a gente esquece, né, graças a Deus, né, que a gente esquece as coisas que fizemos no passado, e as obras do Manuel Filomeno de Miranda mostram muito bem isso para nós. Isso é assim, fantástica, né? As obras do Manuel Filomeno de Miranda. Então a gente reencarna com essa oportunidade maravilhosa de consertar esses desajustes nossos do passado. Marilena, eu terminei o primeiro bloco perguntando quem são os nossos filhos. Mas antes de você falar quem são os nossos filhos, você falou sobre o divórcio e eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre isso. Como que nós podemos continuar a ter um relacionamento saudável com os nossos filhos e também com os ex depois do divórcio? Olha, Yasmin, a gente sabe que à frente de tudo isso está lá o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós introjetarmos bem esse mandamento, porque a gente só pode amar a Deus se a gente aprender a amar o próximo. E a gente só ama o próximo se a gente aprender a se amar. Então, fazer esse crescimento dentro de nós, desse amor, falar em amor assim, amor, mas é aquele amor sentido, é a educação dos nossos sentimentos realmente, né? É abrir o coração. Então, você vai conseguir amar o seu próximo para amar a Deus. Então, nessa situação de divórcio, né? O que a gente tem observado? Que as pessoas, na medida em que chegam a esse nível, constroem dentro de si uma ira, um ódio, uma coisa muito ruim e passam isso para os filhos. Então, esse cuidado eu acho que os pais têm que ter sempre, de fazer com que a criança perceba, porque como essa criança foi gerada? Não foi num momento de amor entre os dois? Então, mostrar que teve aquele momento de amor, que esse momento eles foram gerados fruto desse amor, mas que agora houve um esvaziamento e que encontraram outra pessoa, e daí a importância da evangelização para a criança poder entender tudo isso, né? E ter essa convivência com o outro. A gente observa, graças a Deus, que hoje muitos casais estão conseguindo isso, não é? Não passar esse rancor para a criança, para o jovem, né? Mostrar que foi um tempo. Então, que é uma oportunidade de novos conhecimentos, vão ganhar novos irmãos de repente, não é? E buscar essa convivência de forma salutar. Eu estou aqui lembrando aquele livro do Educação dos Sentimentos do Jason Camargo. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala de um companheiro que ele tinha todos esses atritos, né, na família, e ele ingressando novato, né, na doutrina espírita, ele começou a ler o Evangelho e ele ficou apavorado, porque ele tinha que mudar tantas virtudes, ele estava vendo que ele ia chegar a nível de separação mesmo, porque era briga no trabalho, briga no lar, e eram muitas virtudes para ele mudar numa encarnação só. Ele falou, nossa, para eu melhorar isso tudo eu vou levar dezenas de encarnações, né?
Então ele estava um dia lendo o Evangelho e ele percebeu, né, que se aproximou um espírito e ele viu, e aí o espírito disse para ele que o que o estava preocupando. Aí ele falou, né, que ele tinha que trabalhar tantas virtudes, que ele entrou para a doutrina, mas tinha tanta coisa para ele mudar que ele não ia conseguir. Aí o espírito virou para ele e disse: por que você não começa por uma? Eu vou dizer para você uma virtude apenas. E aí você trabalha essa virtude. Ele aí perguntou qual a virtude. E aí o Espírito falou para ele: a bondade. Você vai trabalhar a bondade. Só que tem um detalhe. Você vai trabalhar a bondade 24 horas por dia. Você tem que trabalhar a bondade no pensamento, nas palavras, no olhar e nas atitudes. Aí ele, tudo bem, uma só, né? Mas 24 horas por dia, né? E ele aí começou, né? Naquele trabalho. Quando ele ia fazer, ele lembrava, né? O pensamento tem que estar bom. Quando vinha, então ele já começou a mudar o pensamento dele para as coisas boas, né? E as palavras, ele passou também a observar as palavras dele. Passou a ter essas palavras mais sentidas no coração quando ele direcionava para os outros. E também, né, com relação ao olhar dele. Ele aprendeu a olhar para a natureza, para as pessoas, para as flores. Então, na medida em que ele foi fazendo essa mudança de pensamento, de palavras, de olhar, ele foi mudando também as atitudes dele. Então, ele foi se transformando e a própria família foi observando essa mudança dele, os colegas de trabalho. Então, ele fez uma mudança para melhor. E um belo dia, né, ele está lá novamente estudando o Evangelho e 2 anos depois, o amigo espiritual aparece novamente para ele. E ele, naquele olhar, né, de qual será a próxima virtude, né? E aí o amigo olha para ele e vê o quanto a aura dele estava iluminada, o quanto ele tinha mudado, ele era outra pessoa. Não separou, estava com a família, tudo bem. E aí o amigo falou para ele assim: prossiga, meu filho. Então, ele teve a oportunidade de prosseguir, mas muitas vezes, né, não tem essa oportunidade desse prosseguir, mas tem a oportunidade de dar continuidade na amizade, no bom entendimento. Então, é fundamental passar para os filhos essa como é que se diz? Essa verdade que é, diante de Deus, somos todos irmãos. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Nós somos apenas zeladores desses espíritos que Deus nos confia na Terra. Muito bom. E eu vou te perguntar agora quem são os nossos filhos. Os nossos filhos são esses amigos ou inimigos do passado. Como eu disse no primeiro bloco, que a gente, graças a Deus, não lembra as coisas que nós aprontamos, né? Então, o trabalho do perdão precisa ser constante. Eu sempre lembro do que nos coloca Abigail para Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão, né? Paulo cheio de dúvidas e Abigail, ele faz a primeira pergunta e a Abigail diz para ele: ama. Aí ele faz a segunda pergunta, a Abigail diz para ele: trabalha. Ele faz a terceira pergunta, ela diz: espera. É esperança, né? E ele faz a quarta pergunta e diz: perdoa. Então, esse trabalho de amar, trabalhar, esperar e perdoar, a gente precisa fazer com os nossos filhos. Porque, por exemplo, tem um livro muito interessante, Quem é Seu Filho, do Pedro Bonilha, onde ele coloca assim, em cada capítulo, 2 nomes. Por exemplo, João e Maria. Se a gente falar João e Maria, pai de quem? Os pais do Chico Xavier. Aí ele coloca lá mais 2 nomes, os pais de Hitler. Coloca lá os nomes dos pais de Francisco de Assis, discorre a história. Se a gente poderia imaginar, não é? Quando a gente tem aquele filho que a gente recebe no nosso lar, porque quando está na espiritualidade, se preparando para a reencarnação, é como diz, né? A espiritualidade sabe tudo que aquele espírito vai passar no seu período de encarnado, né?
A família que recebe, recebe com alegria. A espiritualidade fica triste porque sabe. Aí quando chega o momento da morte, que a morte não existe, né? É a passagem para outro plano, todo mundo aqui chora e fica triste a perda daquele ente querido. Mas a espiritualidade bate palma e fica feliz de recebê-lo de volta, né? Porque ele deu cumprimento, mal ou bem, da sua trajetória, né? Então, nesse livro é muito interessante como ele mostra isso pra gente, que você quando recebe aquele espírito ali, aquele encarnado, né, aquele filho, né? Quem é ele? Quais são os meus compromissos com ele? Então, daí ser a base a evangelização. É você, desde a fase intrauterina, conversar com esse espírito, trabalhar já com ele esse amor, esse perdão, pedir perdão e que ele também possa perdoar, né, daquilo que possa ser feito, que a gente não sabe, mas vai caminhando, né? E fazer com que essa trajetória, né, esses ciclos, né, que a gente vai passando pela vida, né, sejam o mais prazerosos possível. A gente sabe que vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai enfrentar muitas coisas, mas a gente tem que ser muito firme nessa educação, porque a educação, ela precisa ser moral, ela precisa ser educação espiritual, a educação a nível de inteligência, a nível cultural. Então, a educação ética, a ética hoje em dia que está tão comentada, né? A gente precisa passar isso para os nossos filhos, o respeito às pessoas, à natureza, mas isso pode ser feito através do exemplo, porque muitas vezes você falar é uma coisa, você exemplificar é outra, né? Diz que uma grama de exemplo vale mais que uma tonelada de palavras. Marilena, qual o dever maior dos pais na educação dos filhos? O dever maior dos pais é estar sempre atento a esse desenvolvimento dos filhos como espíritos, né? Hoje em dia se fala muito em educação de espíritos. Os pais na Terra, né, normalmente têm muita preocupação com a parte ligada à parte material, a saúde, a roupa, modismo, isso, aquilo outro, mas o fundamental é a educação do espírito. Então, a gente tem lá no Livro dos Espíritos, naquele capítulo da infância, né, fala muito bem com relação a isso, que os pais têm que estar atentos a essa educação moral. Nós recebemos os filhos na Terra para dar cumprimento desse cuidado com o caminho evolutivo que eles precisam percorrer. Agora, os filhos também têm seus deveres, né? Com certeza. Falam deles aí. O dever dos filhos é cuidar dos pais na velhice. Isso não é muito bom. Porque quando a gente tem isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem no Livro dos Espíritos, os filhos, a gente cuida deles, né, durante todo um período, e até brincávamos, né, que hoje em dia os filhos costumam ficar com os pais até 40, 50 anos, né, vão arranjando as namoradas, mas está muito cômodo, muito prático, né, tem em casa lá roupa lavada, comidinha, tudo, né, a caminha quente. Mas os pais precisam passar essa responsabilidade da família para os filhos, né? Dar a eles a oportunidade de saber a hora que eles têm que alçar voo, como a águia. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é o Lar de Clara de Assis, em Caucaia, no Ceará. O Lar de Clara de Assis acolhe famílias, crianças e idosos em risco social. Assista o vídeo institucional no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe dessa obra de amor associando seu clube de arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros e mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Na promoção de hoje, você se associa agora e vai receber o CD Lei de Causa e Efeito, contendo o áudio das entrevistas que eu realizei com o Dr. Jorge Andréa. Você vai receber também a revista Cultura Espírita. Os 2 brindes inteiramente grátis.
e você só começa a contribuir em outubro. É só ligar para 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.